Essa é a nossa 8ª aula do mini curso básico de Excel. E aqui eu vou falar contigo sobre uma ferramenta do Excel chamada AutoSoma. Ela é muito interessante, olha, uma aplicação muito prática dela. Aqui na nossa planilha que está sendo utilizada durante as aulas, eu tenho os nomes, as equipes, os sexos e as vendas de cada um dos vendedores. Agora, se eu selecionar as informações que estão aqui, de D2 até D11, e clicar em AutoSoma, repara que automaticamente ele coloca aqui para mim a soma desses valores, que é 107 mil. Então, eu poderia fazer aquela fórmula soma, ou eu poderia selecionar as informações e com um clique simples aqui em AutoSoma, ele já faz a conta certinha aqui para mim. Repara que esse valor, que é o 107 mil, ele poderia assumir outras funções. Então, se eu selecionasse as informações e ao invés de clicar aqui direto em AutoSoma, setinha para baixo, viesse aqui em média, ele ia calcular a média desses valores para mim. Preste atenção, se eu selecionar essas informações de D2 até D10, eu consigo ter aqui embaixo de mim um resumo gerencial delas. Então, olha, média, contagem, mínimo, máximo e soma. A média aritmética desses valores é 11.889, justamente esse valor que aparece aqui para mim, 11.889. Da mesma forma, se eu selecionasse as informações e quisesse registrar o valor máximo, era só vir aqui na setinha para baixo, clicar em máximo e ele mostraria qual é o valor máximo. Isso aqui é automático, então se eu mudar, por exemplo, o valor da venda de João, que está na linha 2, para 30 mil, ele vai colocar aqui o novo valor máximo, que é 30 mil. Essa é uma aplicação muito interessante do AutoSoma, só que tem outras. Então eu vou criar uma nova planilha para mostrar aqui um exemplo da AutoSoma num cenário um pouco mais complicadinho. Vou dar um pouquinho de zoom, deixar em 140%, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui na célula A1, janeiro. E aí eu quero escrever agora fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, preencher das colunas A até a coluna L com os meses do ano. Como que eu posso fazer isso? Ao invés de escrever um por um, eu boto o mouse nessa quininha inferior à direita e simplesmente puxo até a coluna L. E ele vai preenchendo para mim automaticamente com os nomes. Agora eu posso selecionar essas colunas, dar uma puxadinha para a direita, só para ele fazer esse autoajuste da largura e colocar todos os nomes cabendo aqui dentro. Beleza. Vou até tirar um pouquinho do zoom, vou deixar em 120%. Agora eu vou criar uma coluna nova à esquerda da coluna A. Botão direito, inserir. E repare que eu estou sendo um pouquinho mais ágil porque eu já te ensinei a fazer isso tudo. E vou escrever aqui nas células A2, A3 e A4 o nome das equipes verde, vermelha e amarela, que são as equipes que aparecem aqui atrás, verde, vermelha e amarela. Bom, então o que eu quero fazer é colocar aqui dentro dessas células de B2 até B4 valores de venda dessas equipes. Então eu poderia ter um histórico de vendas na minha empresa ou eu poderia fazer isso na minha cabeça. Para não perder tempo colocando cada um dos valores, como a minha ideia aqui é só exemplificar, eu vou te mostrar uma fórmula bem interessante que cria valores aleatórios para você poder praticar no Excel. Então eu vou chegar na célula B2 e vou escrever igual, e aí a fórmula é essa, aleatório entre. Para não escrever aleatório entre do começo ao final, setinha para baixo, estou aqui na aleatório entre, tab, entrei na fórmula. E aí essa fórmula me pede só duas coisas, dois argumentos, o inferior e o superior. Eu vou dar dois números e ele vai pegar aleatoriamente um valor entre esses dois números. Então eu vou colocar que as vendas dessas empresas nesses meses, elas vão variar entre 5 mil, ponto e vírgula, agora eu vou para o superior, e 60 mil. Então 5 mil, 60 mil, dei Enter. Então ele pegou um valor aleatório, 50.484. Repara que se eu apertar F9 no meu teclado, ele vai atualizando. Eu poderia, ao invés de apertar F9, vir aqui em Fórmulas e tem uma opção chamada Calcular Agora. E aí, cada vez que eu clico aqui, ele vai me dando um valor aleatório. Uma hora eu vou fixar esse valor, mas por enquanto, vou pegar um valor aleatório, vou só puxar isso para baixo, então boto o mouse na quina inferior à direita e puxo para baixo, e agora puxo para a direita até dezembro. O que eu fiz aqui? Coloquei um monte de valor aleatório só para te mostrar um negócio interessante. Beleza. Agora eu quero fixar esses valores. Eu não quero que eles fiquem mudando toda hora, cada vez que eu mexo na planilha. Então, eu seleciono os valores,
dou um Ctrl C para copiar, e aí eu venho aqui em página inicial, lá na opção de colar, a gente vai clicar na setinha para baixo e vai falar o seguinte: Excel, cola para mim como valor para não ficar mexendo na fórmula. E aí, quando eu clicar aqui em valores, olha lá onde está o mouse, valores, ele vai deixar os valores estáticos. Então, agora, se eu clicar em fórmulas e calcular agora, ele não muda nada, beleza? Bom, só coloquei valores aleatórios, essa era a minha intenção aqui. E aí eu vou selecionar as informações todas, vir aqui em página inicial e vou centralizar. Vou selecionar os números todos, sempre com o mouse, estou fazendo com o mouse mesmo. Página inicial, aqui dentro da parte de número, eu vou escolher a opção de moeda. Estou falando de grana, moeda, e vou tirar casas decimais para não ficar vírgula 00, vírgula 00, vírgula 00. Então, setinha para a direita, 1, 2, tirei as casas decimais. Ótimo, tenho aqui os meses, de janeiro a dezembro, tenho aqui as equipes e valores de venda para as equipes. O que eu quero? Eu quero um somatório. Então, repare que eu vou selecionar aqui algumas informações e pintar de amarelo. Então, por exemplo, na célula B5, eu quero o valor total que foi vendido pelas 3 equipes em janeiro. Eu poderia colocar uma fórmula de soma aqui. Agora, eu quero colocar também aqui, na coluna N de Nair, vou pintar de azul, as informações por equipe. Eu quero na célula N2 o somatório das vendas da equipe verde, de janeiro até dezembro. Na célula N3, o somatório das vendas da equipe vermelha. E aqui, na célula N5, eu quero um valor total. Então, vou pintar de verde, ó. Eu quero um valor total, somar tudo, todos os valores. Eu teria que fazer várias vezes a fórmula soma, né, para chegar nesse resultado. Igual, soma, que nem eu te expliquei lá no começo, aperto o Tab, seleciono, dou um Enter, agora pego essa informação e puxo para a direita. Agora eu tenho que fazer uma nova soma para cá e depois uma soma total. Mas olha só como que eu posso fazer isso tudo acontecer muito mais rápido. Eu vou selecionar de B2 até N5. Então, eu seleciono todos os valores e também coloco uma folguinha para a direita e uma folguinha para baixo. Venho aqui em página inicial e dentro de página inicial a mágica vai acontecer agora, autossoma. Repara que automaticamente ele vai colocar todas as somas prontas para mim. Então, esse 339.572 é a soma de janeiro até dezembro da equipe verde. Se você olhar aqui embaixo, você vai conseguir confirmar essa informação. 339.572. Já esse 424.399 é a soma das vendas da equipe amarela de janeiro até dezembro. E esse 1.110.149, a soma total. Seleciono todo mundo, repara que aparece o valor registrado aqui para mim. É exatamente esse valor que está aqui dentro. E o mais interessante é o seguinte, ao invés de colocar, por exemplo, a informação de soma, eu poderia selecionar todo mundo, clicar na setinha para baixo do autossoma e pedir a média. Ele iria calcular para mim a média de verde, a média da equipe vermelha, a média da equipe amarela, a média do mês de janeiro, a média do mês de abril, a média do mês de julho, a média geral. Ou eu poderia, ao invés de fazer um cálculo de média, usar o autossoma para encontrar o valor mínimo. Qual foi o valor mínimo vendido por equipe? Está aqui o valor mínimo vendido por região. Está aqui também. Isso tudo usando a função autossoma, que pode fazer a gente poupar muito tempo. Outra coisa interessante, se você selecionar setinha para baixo e vier aqui em mais funções, você consegue encontrar outras possibilidades da função autossoma e eu sugiro que você explore essas outras possibilidades porque você pode encontrar alguma coisa interessante também. Então, agora, vamos para o próximo tema, vamos para a próxima aula. Espero que você tenha gostado de conhecer essa função autossoma. Eu, particularmente, sou fã dela. E você acabou aprendendo de lambuja o lance de puxar para a direita e ter uma continuidade. Então, o Excel já tem dentro do programa algumas sequências pré-definidas, por exemplo, janeiro até dezembro. Você poderia fazer também, por exemplo, ó, segunda-feira. E aí, quando você puxa, ele continua a sequência para você. Terça, quarta, quinta. Se você quisesse colocar os dias do ano, por exemplo, dia 1º de janeiro de 2020. Aí, se você clicar aqui para baixo, ele continua para você 2, 3, 4, 5. E você poderia colocar, por exemplo, Jan/20. E aí, se você puxar, ele continua, ó, fevereiro, março, abril. Então, essas sequências que a gente faz um único valor e puxa para baixo, também podem fazer a gente ganhar muito tempo. É só você escrever o primeiro da sequência,
botar o mouse na quininha inferior à direita e puxar para baixo ou puxar para a direita. Além disso, a fórmula aleatório entre igual aleatório entre, copiar e colar como valor, copiei com Ctrl C e colei como valor, aqui, ó, para ficar estabelecido para sempre aquele valor, e a função autossoma que está dentro de página inicial. Tem mais coisa. Então, se você está curtindo o conteúdo, se você está gostando das aulas, eu só te peço uma coisa. Não para por aqui, não. Vamos dar mais uma continuada. Vamos aprender mais um pouquinho. Não deixa para amanhã. Continua assistindo, porque é uma forma de você retribuir o trabalho que eu tive de gravar, de preparar essas aulas. A única coisa que eu peço é continua, porque eu tenho certeza que tem mais coisa para você aprender aqui embaixo. Vem, 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 vem!